Salve Invisalign Doctor, aqui é o Luiz Guilherme, eu estou retomando aqui esse canal, eu vou trazer dicas, pequenas dicas que vão fazer total diferença durante as revisões dos nossos Clean Checks, focado em biomecânica. São dicas interessantes, dicas simples, mas que vão fazer total diferença para aumentar a previsibilidade dos casos da gente. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão de, durante a revisão, quais são aqueles detalhezinhos que interferem na nossa previsibilidade, que pode atrapalhar demais. Então vamos lá, algumas dicas aqui e vamos começar. Vamos observar esse caso. Esse caso traz muitos conceitos, mas nós vamos discutir algum deles. Em primeiro lugar, é um caso de biprotrusão com falta de selamento de lábio. Então nós fizemos aqui padrão de distalização para a gente poder fazer uma retração, ganhar espaço na região anterior e assim a gente poder diluir esse apinhamento dentro dessa unidade óssea maxilar e mandibular. Só que quando a gente inicia o processo de distalização, se por acaso eu esqueci de solicitar a extração de terceiros molares, e no caso aqui do dente 28, esse terceiro molar, os técnicos ou o algoritmo vai entender que deve ser tratado. E a gente deve realmente considerar se esse terceiro molar deve ser extraído agora, se ele será extraído ou não será extraído. Então, se a gente tomar a decisão de extrair esse dente, nós devemos pedir para a extração desse terceiro molar aos técnicos. E nós devemos estrategicamente definir em qual momento nós vamos fazer essa extração. Então, a gente solicita para os técnicos a extração do terceiro molar. Ele vai fazer a extração virtual para poder o alinhador ser adaptado na porção distal do segundo molar, e assim a gente neutraliza erros em relação à distalização, porque esse terceiro molar ele pode ser um dente que comprometa a eficiência da utilização dos alinhadores no processo de recuperação de espaço quando a gente requer a distalização. Então, na minha clínica, como é que eu tento seguir o padrão de extração de terceiros molares ou de pré-molares, né? Eu solicito a extração dos dentes virtualmente no estágio 1 ou no estágio 2. Por que no estágio 1 ou no estágio 2? Porque desta forma nós iremos utilizar aquela loja óssea onde foi extraído o dente para iniciar o processo de movimentação imediatamente ou muito próximo já à primeira ativação do alinhador. Faz diferença, por exemplo, se eu solicitar a extração do terceiro molar quando eu aprovo o Clean Check, porque até os alinhadores chegarem, eles vão, essa loja óssea ela vai se calcificar, ela vai se restabelecer a sua unidade óssea e assim atrapalhar a movimentação. Então eu particularmente indico iniciar a movimentação do segundo molar, no caso para distal, imediatamente, ou 7 dias após, ou 10 dias após a extração dos terceiros molares, assim que se remove os pontos. E para isso, assim que se remove as suturas. E para isso a gente deve estar com os alinhadores já em clínica, para a gente nesse primeiro momento já iniciar a colocação do alinhador número 1 imediatamente após a extração de pré-molares ou de terceiros molares, trazendo os dentes adjacentes ao espaço através da indução ou do estímulo ortodôntico que o ortodontista implanta para a movimentação desse terceiro molar. Essa é uma dica importante, é uma primeira dica que a gente fala aqui nesse processo de revisão desse caso. Um segundo ponto que a gente precisa alertar aos colegas, que acontece muito rotineiramente, que se a gente começar a prestar atenção em todos os Clean Checks da gente e ficar atento a esse detalhe, nós vamos mudar muito a previsibilidade e os resultados clínicos que acontecem no consultório da gente. Atente aqui ao nível de colisão que está acontecendo durante esse processo de correção do apinhamento, tanto do incisivo lateral superior quanto dos caninos. E aqui a gente vai ficar com uma atenção redobrada e perceber que durante a distalização a gente observa que esse nível de
correção está acontecendo inicialmente acontecendo com a correção da rotação. Então, se a gente ficar atento, a gente tem a rotação que precisa acontecer e também a translação distal que precisa acontecer. E nesse momento a gente precisa priorizar o que é que deve acontecer primeiro, a rotação ou o nível de translação. Nesse caso aqui está acontecendo primeiramente o nível de a correção da rotação dentária. Observem o canino que já começou a sua correção de rotação por volta do estágio 38, 39. E em seguida o incisivo lateral também inicia o processo de correção de sua rotação a partir do estágio, olha lá, a partir do estágio 42. E isso vai gerar pontos de contato, de colisão. E é claro que o primeiro princípio, ou um dos primeiros princípios que a gente deve seguir é evitar os níveis de colisão. Então a gente pede para o técnico atrasar um pouco o início da correção da rotação. E aí você pode falar para ele, por exemplo, se está acontecendo a correção da rotação no estágio 32, você pede para ele, só fazer a correção no estágio 40, por exemplo. A gente está conversando aqui racionalmente. E você deve priorizar então o movimento, iniciar a correção do dente 13 e 12 com movimento de translação distal. E só fazer o movimento de correção da rotação a partir do momento em que realmente a gente tiver espaços favoráveis ou espaços na região mesial e distal dos dentes, para que a gente realmente consiga um nível de correção. Como está acontecendo aqui nesse outro lado, a gente tem primeiro o movimento de translação acontecendo, principalmente do incisivo lateral, sem contar que a gente está aproveitando toda essa face mesial aqui para o movimento de translação, para o movimento de empurrar, para o alinhador fazer o movimento de empurrar o dente, tanto nesse sentido aqui, e olha que legal, e essa face aqui também, uma face favorável para eu poder gerar uma rotação nesse sentido do canino e assim transformar o nosso caso muito mais previsível, com resultados excelentes de tratamento. É isso aí, até a próxima dica.